Opa, e aí, tudo bem com você? Quando foi a última vez que você entrou em contato com alguém que realmente te deixou desconfortável de pensar? Não algo que você discorda superficialmente, mas algo que faz você parar e pensar, pera, será que eu tô vendo isso do jeito certo mesmo? Porque com o tempo a gente vai se fechando sem perceber, não é uma decisão consciente. É só mais fácil continuar consumindo o que já combina com a gente, as mesmas ideias, os mesmos argumentos, as mesmas pessoas reforçando o que você já acredita. E isso cria uma sensação muito enganosa de evolução. Você sente que tá aprendendo, mas na prática você só tá ficando mais rígido. Provérbios capítulo 28, versículo 26 diz: quem confia em seu próprio coração é tolo, mas quem anda em sabedoria será salvo. Se você só valida o que já pensa, você não cresce. Você só repete com mais confiança. E isso começa a aparecer nas coisas mais simples. Você perde a curiosidade, perde a capacidade de surpreender e principalmente perde a profundidade. Porque uma pessoa interessante não é aquela que tem opinião sobre tudo, é aquela que consegue sustentar uma conversa sem precisar se defender o tempo inteiro. E aqui entra um ponto muito interessante da gente perceber. Muita gente não parece interessante, não por falta de conteúdo, mas porque está sempre no modo de defesa, defendendo opinião, defendendo visão, defendendo identidade. E quando você entra em uma conversa assim, você não tá ali para entender, você tá ali para proteger quem você acha que é. Provérbios capítulo 18, versículo 2 diz que o tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em expor suas próprias opiniões. Isso aqui é direto. Quando você só quer falar, você para de aprender. Agora, pensa comigo, como que você vai se tornar alguém profundo se você só entra em contato com o que não te desafia? Por isso que abrir a mente não é sobre abandonar os seus valores, é sobre não tratar qualquer ideia diferente como uma ameaça. E isso muda completamente a forma como você vai viver, porque você passa a buscar de forma intencional aquilo que expande a sua visão. Então comece a fazer um ajuste prático. Para de consumir só o que você gosta e comece a consumir também o que te faz pensar. História para entender o contexto das coisas, filosofia para questionar as bases das coisas, ciências para organizar o seu raciocínio, teologia para aprofundar a sua própria fé, política para entender a sociedade, enfim, são tantas áreas, não de forma superficial, mas com curiosidade real. Em Provérbios capítulo 18, versículo 15 diz: o coração sensato adquire conhecimento e os ouvidos dos sábios buscam saber. Quem cresce, busca, não espera aparecer. Só que tudo isso ainda não é o principal, porque você pode consumir conteúdo de tudo quanto é tipo e ainda assim continuar raso, se você não souber ouvir. E ouvir de verdade é muito mais difícil do que parece, porque exige que você se cale por dentro, não só a boca, mas a necessidade de responder rápido, a vontade de corrigir, o impulso de mostrar que você também sabe. Quantas conversas você já perdeu, não porque não sabia o que dizer, mas porque falou antes de entender? Tiago capítulo 1, versículo 19 diz: sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar. Isso aqui é uma disciplina, não é automático. Quando você começa a ouvir com atenção, algo muda na forma como você enxerga as pessoas. Você percebe nuances, histórias por trás das opiniões, experiências que você nunca nem viveu. E isso quebra uma coisa muito perigosa, a ilusão de que você já entende o mundo. E o mais interessante disso tudo é que a gente não precisa consumir horas e horas de conteúdo para se tornar mais interessante. Se você aprender a ouvir bem, as próprias pessoas começam a te ensinar. E para isso, a gente precisa abrir mão de uma coisa que quase todo mundo protege demais, que é o nosso ego. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz: não sejam egoístas, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Isso aqui não é só sobre comportamento, é sobre uma postura interna. Quando você deixa de precisar provar quem você é, você começa de fato a se desenvolver. E aí sim, naturalmente, você se torna alguém muito mais interessante. Não porque fala mais, mas porque entende mais. Talvez o ponto de virada para você seja bem simples. Não é aprender algo novo hoje, é entrar na próxima conversa com menos necessidade de falar e mais disposição para entender. E observar o quanto isso já muda tudo. Ore comigo. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado por essa mensagem. Obrigado por nos fazer capazes de ouvir uns aos outros, de compreender as coisas. Obrigado também pelo Espírito Santo que nos traz discernimento e também nos traz as virtudes, que nos permite ter paciência, nos permite ter cuidado com o outro e empatia. Isso é muito importante, Senhor. Que o Senhor esteja nos ajudando a ser pessoas mais humildes para ouvir e que o Senhor também coloque pessoas maravilhosas em nossa vida para nos ensinar coisas que a gente nem imaginou que saberíamos. Em nome de Jesus, amém. Que seu dia seja incrível assim como você é. Eu te espero amanhã para orarmos juntos. Deus te abençoe.